boa tarde, tudo bem? Agora falando de desenvolver a estrutura dissertativa, as aulas 5 e 6 das páginas 254 e 255, beleza? Vou tentar reduzir mais para ficar menos maçante a aula, né? Menos chato. Então aqui eu vou falar de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu já falei para vocês, inclusive no colégio, no cursinho várias vezes, né? Toda a aula de redação nós começamos falando do esqueleto, né, da dissertação, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Tá? Então a introdução ela contextualiza o tema e explicita a opinião. É a ideia central, é o seu posicionamento, né? Seu posicionamento diante de um assunto polêmico, é a sua tese. Enquanto desenvolvimento, a argumentação, você vai o quê? Sustentar essa sua tese, né? Sustentar essa sua opinião, esse seu posicionamento através dos argumentos que você distribui nos parágrafos, né? Apresenta ideias, contém comentários, cria efeitos de verdade, constitui-se de raciocínios, como causas e efeitos, né? Autoridades, refutações, desmente, né? Ou seja, afirma o contrário do que aquele tema diz, aquele assunto polêmico diz, se você assim achar melhor ir de encontro ao determinado assunto, né? Se posicionando contra a uma determinada polêmica. Daí, nós temos aqui na página 255 os exercícios. Olha só. Número 1. Na proposta a seguir, a FUVEST solicitou aos candidatos a redação de um texto dissertativo que analisasse o projeto de lei do deputado federal Aldo Rebelo, que previa sanções contra o emprego abusivo de estrangeirismos, leia abaixo a proposta e a produção de uma das dissertações consideradas exemplares pela FUVEST. Analise as características de cada uma das partes que estruturam. Tá, daí aqui, galera, eu tenho 3 textos, né, que fazem parte de uma coletânea. O enunciado será o seguinte, olha, levando em conta as ideias presentes nos 3 textos, redija uma dissertação em prosa expondo o que você pensa sobre essa iniciativa do deputado e as questões que ele envolve. Apresente argumentos que deem sustentação ao ponto de vista que você adotou. Suponhamos, não vai acontecer, obviamente, mas que deu branco. O que é uma dissertação em prosa? Um texto argumentativo em prosa? Aqui fala, apresente argumentos que deem sustentação ao seu ponto de vista. Ou seja, argumentos, que é o desenvolvimento, que sustenta o seu ponto de vista, que é a introdução, beleza? Eu não vou ler na íntegra os 3 textos, fica muito cansativo, mas vou resumir o primeiro texto, que é o que o deputado federal Aldo Rebelo do PCdoB quis dizer. Ele apresentou um projeto de lei que previa sanções contra o emprego abusivo de estrangeirismo, né? Ele lá criou lá um movimento nacional de defesa da língua portuguesa, e ele falava que isso prejudicaria o homem simples do campo, que é o legítimo representante do povo brasileiro, e ele sim fala a língua portuguesa, tal, e que seria um absurdo isso, né, de nós admitirmos estrangeirismos na nossa língua. Portanto, o projeto dele previa sanções contra o abuso do estrangeirismo. Ele fala assim, eu não estou falando de xenofobismo ou intolerância, nada disso, né? Tem que ter respeito em primeiro lugar, mas vamos aí acabar com isso. Essa era a ideia do deputado, tá? E o texto 2 do Celso Cunha, ele fala que não adianta, o problema do empréstimo linguístico não se resolve com atitudes reacionárias, resolve-se com dinamismo cultural. Ou seja, a partir do momento que nós resolvermos dar devido valor para a nossa língua, né, daí sim
Até porque eu vou precisar das palavras, das expressões estrangeiras, né? Das expressões que vêm de fora, do estrangeirismo. Eu tenho que dar o devido valor à minha língua, à língua materna, né? Isso é um dinamismo cultural. Resolve-se com dinamismo cultural, com o gênio inventivo do povo. Povo que não forja cultura dispensa-se de criar palavras como energia irradiadora. Ou seja, o povo que não foge da sua própria cultura, que valoriza a sua própria cultura, dispensa outras culturas. O estrangeirismo. Né? Não preciso dele. Eu valorizo a minha cultura, a minha língua mãe, a minha língua materna. Né? Então, é um pensamento inteligente do Celso Cunha. Né? E o texto 3 da Folha de São Paulo fala assim, olha, um país como a Alemanha, menos vulnerável à influência da colonização da língua inglesa, discute hoje uma reforma ortográfica para germanizar expressões estrangeiras, o que já é regra na França. O risco de cair no nacionalismo tosco e na xenofobia é evidente. Né? Então, é germanizar, ou seja, daí a Folha de São Paulo está falando que é evidente não cair aí no autoritarismo, né, no sentido da xenofobia realmente, um nacionalismo tosco, né, de repente cair o que aconteceu no passado ali, a soberania da raça ariana e tal, é meio perigoso isso. Não é preciso, porém, agir como Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto, que queria transformar o tupi em língua oficial do Brasil para recuperar o instinto de nacionalidade. No Brasil de hoje já seria um avanço se as pessoas passassem a usar, entre outros exemplos, a palavra entrega em vez de delivery. Realmente. Então, a Folha de São Paulo também nesse caso aqui tomou uma posição, eu acho interessante essa matéria, esse texto. Então são 3 textos que obviamente enriquecerão a sua produção textual. Então vamos lá. Daí aqui o exercício é o seguinte, da apostila do Ângulo. Nós colocamos uma redação perfeita acerca desse assunto. Vamos analisar? Olha só, parágrafo de introdução. Pela defesa racional da identidade linguística brasileira. A menina disse assim, ou o menino, não sei. Praticamente todos os idiomas modernos formaram-se com a assimilação ocasional de palavras e expressões de outras línguas. Ante o poder de povos dominadores, desde os gregos e romanos até os ingleses, não foi possível a quase nenhum idioma evoluir com base apenas nos seus elementos linguísticos próprios. Há, porém, contudo, entretanto, todavia, uma real necessidade de minimizar a penetração dos vocábulos estranhos no português do Brasil, pois a absorção passiva de estrangeirismos pode ser danosa, especialmente quando as implicações cultural, social e política. Quer dizer, ela fala assim, que você não pode deixar de se apropriar minimamente de uma outra língua, porque isso aí ajuda a nossa própria língua a crescer, né? Obviamente. Porém, não devemos aumentar isso, devemos minimizar a absorção passiva de estrangeirismo, né? Porque o excesso pode causar dano à parte política, cultural e social. Então essa é a posição da menina. Ela colocou na introdução, galera, alguns pontos, alguns comentários aqui que nós podemos fazer acerca dessa introdução. Contextualização, né, em que os conhecimentos como de história são direcionados para o tema. Ela tem uma rica informação aqui, falando de outros países que cresceram por conta, né, de uma ajuda aí, de uma segunda língua, né? Isso colabora para o crescimento, não em excesso. Ela tem uma tese clara aqui, né? Muito bem delimitada, no último período do parágrafo. A tese dela qual é? Olha,
há todavia uma real necessidade de se minimizar a penetração, há uma real necessidade, pronto, de minimizar a penetração dos vocábulos estranhos no português do Brasil, pois a absorção passiva de estrangeirismo, sem falar nada, só alimentando, pode ser danosa, especialmente quanto às implicações cultural, política e social. Então a posição dela, que o excesso, né, do aproveitamento de outra língua, da inserção de outra língua no nosso próprio idioma, pode prejudicar vários vieses aqui no nosso país, né? E também tem um encaminhamento de reflexão aqui, né, que aborda questões culturais, sociais, políticas. Isso aí enriqueceu bem a introdução dessa menina aí, ou desse menino, ok? Parágrafos de desenvolvimento, vamos lá? Apesar da língua de um povo ser dinâmica, não é bom ela incorporar com avidez, né, com intensidade, vocábulos de outros idiomas. No nosso caso, corre-se o risco de envenenar a língua portuguesa e descaracterizá-la graças à troca de palavras portuguesas por outras do inglês, por exemplo. Com o tempo, pode ocorrer em dicionários a substituição de palavras de beleza intrínseca, como lembrança, por tal ou talvez call. Então a preocupação dela é mudar até no sentido do dicionário, colocar muitas palavras aí vindas do inglês e acaba o quê? Que estacionando, de repente a pessoa deixa de procurar, de querer saber acerca da nossa própria língua, do nosso vocabulário, e valorizar outras palavras e ter como base, como certo, como enfim. Se um idioma é tão mais rico quanto mais extensa for a sua utilização de forma integrada por seus falantes, passa a existir a implicação social da adoção de estrangeirismos. Em um país como o nosso, com 20% de analfabetismo funcional, é crueldade permitir a utilização de expressões estrangeiras que tornariam mais intensa a segregação social, privilegiando poucas pessoas com capacidade de ler e falar idiomas de outros países. Aqui é quase a mesma opinião do jornal Folha de São Paulo. Pode ver que ela elaborou o texto de uma outra maneira. Aqui, na verdade, o texto ela pegou um pouco da essência do texto 1 com o texto 3 e ela formou o parágrafo dela, e isso é muito interessante. E ela está falando de segregação social. E é verdade isso, deixar a pessoa de lado, não incluí-la por conta dela não estar adaptada a um vocabulário típico de um grupo social. Por isso que tem a variação linguística. E quando tem a variação linguística, o preconceito linguístico não deve existir. Daí os jovens, as pessoas que estudam, falam muito de expressões, né, em inglês, por exemplo, e aquela outra pessoa que não teve oportunidade de estudar, que faz parte de um outro grupo, né, que tem o seu valor, ela vai ficar de fora, não consegue participar de uma conversa. Isso daí é o quê? Isso daí é muito ruim e é cruel, ela falou no desenvolvimento dela, o segundo parágrafo. Então, o primeiro argumento, ela fala o quê? Do dicionário, né? No nosso caso, corre o risco de envenenar a língua portuguesa, descaracterizá-la pela troca de palavras portuguesas por inglês. Ok? E aí? Então, o primeiro argumento, troca das palavras em português pelas palavras em inglês, né? O primeiro argumento. Segundo, a segregação, né, de um grupo social por conta da escolarização, de estar se sentindo excluído, e realmente estarão, até porque nós vivemos num país que o analfabetismo funcional é muito grande, né? E terceiro argumento, embora seja a menos perigosa de fato, a implicação política devido ao abuso de estrangeirismos merece atenção. A paranoia por trás das ideias do deputado Aldo Rebelo nos conduz à verdade de que quanto mais familiar a um povo é um idioma estrangeiro, mais fácil é garantir o comércio, nem sempre justo,
entre o país de tal povo e o de tal idioma. Talvez não seja dominação, mas exploração político-econômica. Daqui também critica o extremismo, né, que fala o deputado aqui, Aldo Rebelo, acerca das palavras em inglês, né, critica aqui, embora seja menos perigosa, de fato a implicação política devido ao abuso do estrangeirismo merece atenção. A paranoia por trás das ideias do Rebelo nos conduz à verdade que quanto mais familiar um povo é um idioma estrangeiro, mais fácil é garantir o comércio, que nem sempre é justo, né, entre o país e tal povo e o tal idioma. Aí requer um equilíbrio também. Se você quer saber uma outra língua, por conta do mercado, do comércio, investir alguma coisa, você procura estudar, procura saber, não deixando de lado a sua língua, né? Mas é um estudo à parte. Quanto mais conhecimento, melhor. Você é menos refém do outro, sobretudo no que concerne comércio, ok? Aquela hora eu falei brincando em inglês aqui, se alguém ouvir isso, vai ser um absurdo. Ok, galera? Então aqui foi o desenvolvimento. Alguns comentários possíveis acerca do desenvolvimento da menina, do menino. Aqui tem o que? Desenvolvimento revela pluralidade de visão de mundo, né? Focaliza aqui de temas variados, aspectos como culturais, políticos, econômicos, é sempre bem-vindo aqui, enriquece o texto. Ficou muito claro que cada um dos raciocínios é um argumento favorável, né, ao controle do estrangeirismo, né, porque assim, a posição dela no começo, a introdução à tese, é que ela acha o quê? Ela acha que você deve conter necessidade de minimizar a penetração de vocabulários de uma outra língua, né? Não ser passivo, calma aí, controlar. E ela sustenta o tempo todo no desenvolvimento isso aí, né? O controle do estrangeirismo. Então ela não está sendo o que é incoerente, ela está sustentando aí o que ela disse lá no começo, a introdução, né? Tem, portanto, aqui, tem sim, cada um dos 3 parágrafos se relaciona com o encaminhamento apresentado ao final da introdução, né? Então garante a coesão, a coerência, a progressão entre as partes. Aqui ela fala, tem um parágrafo dedicado à segregação social, né? Os privilégios de alguns, né? E onde outros são totalmente prejudicados, né? Por conta do analfabetismo funcional, nem é por culpa da pessoa, mas toda uma política aí por trás disso, enfim. Enriquece também o texto dela. E a terceira reflexão dedicada ao aspecto político dos estrangeirismos, né? Abordou também questões econômicas, enfim. E ela sintetiza, né, no último período o que ela havia dito na introdução. Então, os argumentos aqui distribuídos em 3 parágrafos dessa menina, dessa redação considerada perfeita, sustentou a tese, aquilo que ela disse na introdução. Então é algo coerente, né? E ficou bastante rico a redação da menina aqui, né? Mostra um conhecimento dela, ela usou sim dos 3 textos, ela se apropriou de algumas informações, e isso é interessante. E o parágrafo de conclusão, galera? O problema aqui discutido consiste na ampla e restrita assimilação de expressões estrangeiras, em especial inglesas, pela língua portuguesa aqui falada. Assim, a melhor maneira de resolvê-la é aceitar que ocorra uma pequena absorção de tais expressões pelo português, ficando esta limitada àquelas palavras ou já consolidadas nos diversos jargões profissionais ou sem equivalentes em nosso idioma, preservando a identidade do português, salvaguardamos parte de nossa própria identidade, né? Então aqui o que acontece? O parágrafo ele começa reafirmando o tema discutido
e a tese defendida do texto. Então aqui a conclusão dela, ela não foge, em nenhum momento ela fugiu do tema, em nenhum momento ela é incoerente quanto à sua opinião, né? Então o parágrafo aqui na conclusão reafirma o tema discutido. Beleza. A proposta de intervenção revela maturidade da parte da pessoa, né? Bom senso ao propor a aceitação de casos, né? E a conclusão aqui é encerrada com uma frase que sintetiza o percurso argumentativo, é uma frase de efeito, né? E aborda questões culturais, sociais, políticas e econômicas, enfim, implicadas no termo de identidade nacional, né? Eu quero ler aqui mais uma vez a conclusão. O problema aqui discutido consiste na ampla e restrita assimilação de expressões estrangeiras, em especial inglesas, pela língua portuguesa falada. Assim, a melhor maneira de resolvê-la é aceitar que ocorra uma pequena absorção de tais expressões pelo português, ficando esta limitada àquelas palavras ou já consolidadas nos diversos jargões profissionais ou sem equivalentes em nosso idioma. Ou seja, vamos aceitar uma pequena absorção, aquilo que já existe continua e não coloca mais. Não pode haver excesso, tá? Preservando a identidade do português, salvaguardamos por parte de nossa própria identidade. Então a menina é madura ainda na sua intervenção, ela foi coesa, foi coerente, ela amarrou bastante as ideias, né? Teve uma sequência, um progresso em sua produção textual. Eu achei bastante interessante, galera. Beleza? Certo? Galera, então é o seguinte, ó, a redação que eu coloquei no plural como atividade, eu não coloquei ali, acho que eu não coloquei data para vocês entregarem, né? Agora nós vamos sair de férias, dia 6, de férias agora sexta-feira, né? E as duas últimas aulas de sexta-feira são de gramática, né? Então, me mandem a redação como tarefa, vai estar gravado o vídeo aqui, caso você perdeu alguma parte da resposta, você volta e escreve direitinho para complementar aquilo que você pensa, que vocês são super politizados, inteligentes aí, criativos. Então me mandem a redação, a proposta da redação que está no plural até sexta-feira, né? Daí esse tempo aí eu vou corrigindo, daí eu mandaria na outra terça para vocês. Como estaremos de férias, né? Estaremos de férias, daí eu mando para vocês no WhatsApp, no pessoal, tá? De qualquer forma, me mandem no plural, me mandem aquele tema do plural, ok? Eu acho que a aula presencial é muito melhor, né? Muito mais, bem flui, né? Melhor, a gente tem uma troca e tal, tá olhando nos olhos, rabisca a lousa, pega textos, né? Mas acredito que isso aqui valeu também, né? Eu quero o melhor para vocês, a sua vitória é a minha vitória, tá? Beijo, fique com Deus.